Boa noite vocês aqui da quarta etapa, que estão aí acompanhando nossas aulas, né? Que acompanham aí religiosamente nosso horário de aula, seja em casa, pelo YouTube, na escola. Sejam bem-vindos, tá bom? Todos vocês aqui, porque hoje é quinta-feira, né? Quintou. Quinta-feira, a véspera da sexta, é um dia sempre muito bom para a gente estudar e, claro, para a gente relembrar o que aconteceu durante a semana. E já que nós vamos relembrar, adivinha quem é que entra em cena, né? Hoje a gente vai falar sobre, deixa eu passar aqui, hoje vamos revisar fato, tese, opinião e também linguagem coloquial, que foram os nossos conteúdos aí durante a semana. Então, se é para revisar, lá vem ele pedindo vá, se ele quer ver, a gente também quer, né? Ou seja, se restou uma dúvida, se você realmente ficou alguma coisa pendente durante a semana, pede o vá e veja de novo, para tirar todas as dúvidas e sair daqui sabendo de todo o nosso conteúdo. Falamos essa semana sobre tese, fato e opinião na nossa aula de segunda-feira, na aula de texto, né, quando a gente trabalha com texto. Quando a gente fala de tese, fato e opinião, estamos falando sobre posicionamento crítico. E o posicionamento crítico, ele vem principalmente acompanhado, né? É importante que a gente saiba fazer esses posicionamentos em textos dissertativos e argumentativos. Então, todo texto dissertativo argumentativo, você tem que encontrar a tese, o fato e a opinião. E o mais importante é que você saiba não só encontrar, identificar o que é a tese, o fato e a opinião dentro dos textos, como também você possa utilizar, fazer uso dessa técnica, saber desenvolver uma tese, saber expor os fatos e saber dar a sua opinião. Então, quando você fala de tese, fato e opinião, estamos falando de texto dissertativo, argumentativo, que são textos que emitem opiniões. Todo texto, vou colocar aqui o nome, todo texto dissertativo, argumentativo, vou botar a barra, mas pode ser os dois ao mesmo tempo, tá bom? Ele pode ser só argumentativo e pode ser dissertativo argumentativo. Então, todo texto dissertativo argumentativo é um texto que você tem que emitir uma opinião. E não só emitir a sua opinião, você tem que saber defendê-la. Certo? Você tem que saber respaldar aquilo que está dizendo, de modo que a outra pessoa, a pessoa que está do outro lado, que vai ler ou que vai ouvir o seu texto, vai acreditar. Ele vai ser convencido por você. Você vai conseguir convencer a outra pessoa, influenciar a outra pessoa, mudar o comportamento da outra pessoa. Olha o quanto isso é importante, né, gente? Principalmente nessa sociedade violenta que a gente vive. Imagina só você sendo capaz de mudar a atitude de outras pessoas. A tipologia textual, caracterizada pela proposta de emitir uma opinião, ou seja, posicionar-se diante de um determinado assunto, é a dissertação. Então, sempre que você tem um texto dissertativo, você vai ter que se posicionar diante de um determinado assunto. E esse posicionamento, ele não é necessariamente que tenha que ser a favor de agradar os outros. O seu posicionamento tem que ser aquele seu posicionamento legítimo, mas também que não fira, a gente já falou disso várias vezes aqui, que não fira o direito do outro, nossa liberdade de expressão, de argumentação, mas sem invadir, claro, o direito do outro, tá bom? Então, são dois tipos de texto que a gente trabalha com a dissertação. Existe o texto dissertativo expositivo. Olha aí, outro dia um aluno de terceira série do ensino médio, que vai fazer o Enem, chegou para mim e perguntou: tia, existe texto dissertativo expositivo? Sim, existe, né? Essa modalidade textual, ela acaba unindo dois tipos de texto diferentes. Primeiro, é o texto dissertativo, que você tem que dar a sua opinião, porque são textos que emitem opiniões, e tem que ter o lado expositivo, que é a parte em que você vai expor o seu conhecimento. Então, o objetivo desse texto é expor
esclarecer uma ideia através de comparações, pontos de vista, sem o objetivo de convencer o leitor. Essa aqui é a diferença de por que ele não é argumentativo. Você pode expor sua ideia e dizer sua opinião sem a necessidade de ser tão convincente assim ao leitor, mas tão somente informar. O importante é que você informe, mas informe dando sua opinião. São textos conhecidos por todos, né? E inquestionáveis. Ele expõe fato. O texto expositivo é o texto que trabalha com fatos, como no jornalismo sério, né? O jornalismo da imprensa séria. São textos expositivos que estão colocando todo o assunto ao nosso conhecimento, como acontece nas palestras, como acontece em fóruns e em outros tipos de texto, tá bom? Então, os mais conhecidos são os jornalísticos, aí você tem notícia, reportagem, mas também você tem os resumos críticos, né, que são os resumos escolares, dados estatísticos, ensaios e enciclopédias, todos trabalham com esse tipo de texto dissertativo expositivo. O outro tipo de texto que expõe, que também trabalha com a questão de emitir opinião, é o dissertativo argumentativo, que é o mais comum da gente ver, tá bom? O objetivo desse texto é defender um ponto de vista, posicionar-se criticamente diante do assunto, através da argumentação, mas agora tem o quê? Tem o objetivo de convencer o leitor. Objetivo de convencer o público. Então, se o seu texto, que você tão bem elaborou, não foi suficiente para mudar a opinião de alguém, logo você não atingiu o seu objetivo. E o texto dissertativo argumentativo, ele tem que convencer alguém do que você está fazendo. Então, quando você consegue fazer isso na prova do Enem, você ganha 1000 pontos, né? Ou você pode convencer também, tirar 980, 960, não é isso? Pode chegar a essas notas também, mesmo sem convencer. Porque aí você não errou na questão do convencimento. Você pode ter errado em outros critérios, porque a redação do Enem não analisa apenas o potencial que você tem de argumentar, tá bom? Analisa outros aspectos também. Então, esses textos introduzem o assunto, o dissertativo argumentativo, desenvolvem com seus motivos e depois concluem fechando a argumentação. Ou seja, são 3 etapas, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Expõe uma opinião sólida, tá bom? Por que a opinião é sólida, professora? Não é o fato que é sólido, mas quando você emite uma opinião embasada de argumentos que seguram, que sustentam essa tese, então ela se torna uma opinião sólida, fazendo uma análise crítica do fato. Que textos são esses, professora, que eu encontro esse tipo de argumentação? Tem o editorial, artigo de opinião, os manifestos, sermões, carta de leitor, charge, cartoon, até o meme é um texto expositivo, né? Aliás, é um texto argumentativo. Aqui, um meme do Game of Thrones Brasil, que diz, pega uma frase filosófica, né? Faz uma retomada aqui de uma frase filosófica de Sócrates e brinca com aquele conceito do... como dizia Sócrates, sei que nada sei, não é isso? E aqui ele retoma dizendo assim, só sei de uma coisa, não sei de nada. E digo mais, não digo nada, só sei que nada sei. Retomando aqui a frase socrática, brincando aí com a filosofia, tá bom? Então, isso são textos que emitem opiniões. Quando você trabalha com o texto dissertativo argumentativo, você tem que saber trabalhar também com a questão da tese, o fato e a opinião. Então, vamos concluir aqui o que a gente aprendeu durante a semana sobre esses 3 elementos pertencentes aos textos argumentativos. Primeiro, a gente vive num mundo em que a gente vive o tempo todo tomando decisões a partir de informações, não é? Até mesmo para saber se você vai sair de casa levando sombrinha, levando um guarda-chuva ou não, ou até com que roupa você vai sair, é bom você ter informações antes pautadas, porque senão você pode passar algum perrengue aí no meio da chuva.
Então, essas informações, elas chegam até a gente por meio de relatos de fatos e expressões de opiniões. Relatar fatos são os textos expositivos, através de notícia, reportagem, não é isso? Expressão de opiniões, você está na rede social, você abre a rede social e tem lá uma postagem de uma pessoa comentando um determinado assunto, falando de uma reunião, comentando uma novela, falando sua opinião. Então, nós estamos cercados por texto de opinião. Fatos, usualmente, podem ser submetidos à prova. Se você está diante de um fato, o fato pode ser provado. Ele pode ser comprovado por números, por documentos, por registro, por vídeo, por foto, por testemunha, por dados, não é isso? Tem várias formas de você comprovar que aquilo que você leu é fato. Se você não quer tocar adiante aquele assunto, porque você não tem certeza se é fato ou se é fake, então você pesquisa. Pesquisa rapidinho aí, pega uma outra página, pesquisa o assunto. Se você não encontrar repercussão, é porque não é fato, é fake, tá bom? A opinião, por outro lado, ela reflete o nosso juízo de valor, certo? Ou seja, é a nossa interpretação do fato. O mesmo ângulo, diz a matemática, né? O mesmo ângulo pode ser visto de várias formas de pontos diferentes. Então, essa aqui é a opinião. A opinião é você ver alguma coisa, ou ler, ou conhecer algo, e falar o que você acha sobre aquilo. Mas, necessariamente, a outra pessoa que também viu a mesma coisa que você viu, também vai ter a obrigação de concordar com o que você está dizendo. Vocês podem ter ideias diferentes sobre o mesmo objeto. Então, isso aí que a gente chama de opinião. Muitas pessoas confundem fatos e opiniões. E quando isso ocorre, temos de ter cuidado com as informações que vêm desse tipo de pessoa. Olha, se você chega para alguém que está conversando e a pessoa, de repente, solta uma opinião afirmando que é uma certeza, você já tem que duvidar. E peraí, essa daqui está querendo me persuadir, né? Mas de uma maneira não muito consistente, certo? Então, você já foge desse tipo de argumentos falsos, tá bom? Igualmente, nós temos de estar atentos à nossa própria opinião. Ora, porque você tem liberdade de expressão, não significa que você possa dizer tudo o que pensa em suas opiniões. E outra coisa, a opinião que você forma tem que estar assegurada em algum fato. Porque se você expõe numa opinião e termina, digamos, levantando informações imprecisas sobre algo ou alguma coisa, você pode até responder por isso, certo? Então, quando você der sua opinião sobre algo, primeiro se certifique de que aquilo realmente foi um fato. A gente forma opinião a partir de fatos e não a partir de outras opiniões. Nossas decisões devem ser baseadas em fatos, mas podem levar em conta as opiniões de gente qualificada sobre os assuntos, né? Ou seja, eu posso me basear também na opinião, se eu vou falar de sanidade pública, né? Saúde pública. Só que eu não tenho conhecimento de saúde pública, mas eu vou ter que fazer um seminário na minha sala de aula. Como é que eu vou expor o meu conhecimento se eu não sei nada de saúde pública? Eu vou buscar quem saiba, eu vou ler livros, eu vou ver vídeos, eu vou me informar, entendeu? Então, uma outra forma de você também colocar a sua opinião é lendo, pesquisando, estudando, se atendo, né? Estando sempre atento a as coisas que são realmente válidas, aquilo que é válido, aquilo que é escrito, aquilo que é registrado, aquilo que é consistente, tá bom? O que você não pode é formar opinião de opiniões mais fracas do que a sua. Continua. Aqui nós temos aqui um texto, né, que a gente trabalhou durante a semana, a gente leu esse texto durante a semana. Então, a gente pode aqui passar a fazer uma leitura rápida, só para relembrar os principais pontos, e depois partir para algumas questões que ficaram pendentes. A gente resolveu 2 questões desse texto, ficaram faltando mais algumas, e hoje a gente vai retomar, tudo bem? Aqui é aquele texto da OMS, em que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, como diz aqui, ó, a Organização Mundial da Saúde, ela acredita que
que esse número que foi dado como como número oficial de mortos no mundo, né? O número oficial de mortos por Covid-19 no mundo foi de 5,4 milhões. Só que a OMS desconfia que esse número seja muito, muito maior, 3 vezes mais do que isso daí, chegando a cerca de 15 milhões de pessoas. E como é que a OMS formulou essa ideia? A partir de que dados, né, de que ela consultou para chegar a essa opinião, para formular essa tese de que foram que foram cerca de 15 milhões de pessoas e não 0,54 milhões que morreram de Covid no mundo? Bem, a OMS usou um cálculo que ela chamou de excesso de morte. O que foi que ela fez? Ela pesquisou locais, cidades, estados, países e até mesmo continentes, contabilizou o número de pessoas que morriam por ano antes da pandemia. Depois, o que ela fez? Ela comparou com o número de mortes acontecido no período de pandemia e onde houve excesso de morte, ou seja, se um dado país apresentava 18 mil mortos por ano. Isso até 2019. Em 2020, com a Covid-19, o mesmo país saltou de 18 mil mortos para 42 mil mortos. Opa! É aqui que a OMS pega. Como é que pode haver esse excesso de morte? Como tem esse excesso de morte se não foi por Covid? Que outra catástrofe aconteceu no mundo para ter matado mais pessoas do que os anos anteriores regularmente acontecia? Então, é baseado nesses excessos de morte aqui, que foi constatado nos países, que a OMS formulou a teoria ou a tese de que não foram só 5,4 milhões de mortos pela Covid, e que esse número chega próximo a 15 milhões. Beleza? Então, essa foi a técnica que eles utilizaram e usaram dados, né? Buscaram dados para poder tornar a sua tese mais sólida e chegaram a essa conclusão. Vamos lá. Primeira questão diz: um texto argumentativo tem uma estrutura definida e organizada em 3 partes. Eu não quero dizer que as partes são os períodos ou os parágrafos, tá bom? O texto pode ter até 30 parágrafos, sem problema. Mas esses 30 parágrafos vão estar, com certeza, selecionados ali, divididos em 3 partes, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essas 3 partes aqui, elas são presentes em todo o texto dissertativo e em todo o texto argumentativo. Introdução, que é a apresentação do assunto. O desenvolvimento, que é a sustentação da tese que você formula, e a conclusão. Então, na distribuição dos parágrafos, digamos que você vai pegar a introdução, desenvolvimento e conclusão e distribuir em parágrafos. Essa estrutura reorganizada, né? Essa estrutura seria reorganizada da seguinte forma. Vamos lá. Primeiro parágrafo é o parágrafo da tese. O que é a tese? É o seu pensamento, é a sua ideia, a sua opinião sobre o assunto que está sendo colocado para ser discutido. No segundo parágrafo, você vai colocar os fatos. Ou seja, realidade sobre o assunto que você está debatendo. E o último parágrafo, o terceiro parágrafo, você faria de opinião. Ok, está errado, né? Porque opinião são argumentos. Argumentos devem ficar no desenvolvimento e não na conclusão. Ora, vamos pela lógica. Se eu tenho 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, e eu tenho só 3 parágrafos, então o primeiro é a introdução, o segundo é o desenvolvimento, o terceiro é a conclusão, certo? O que é que a gente faz no primeiro momento, na introdução de um texto dissertativo, que é que tem que ser colocado obrigatoriamente? A tese. A tese, ou seja, o que você acha, qual é o seu posicionamento crítico com relação ao assunto que foi colocado para ser discutido,
tem que estar no primeiro parágrafo. Então, se a tese está no primeiro parágrafo e a gente já viu que a letra A está errada, só tem outra opção aqui em que a tese aparece no primeiro parágrafo. E o segundo parágrafo, o que é que você coloca? No desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É a parte em que você vai colocar os argumentos que vão sustentar a sua teoria. E, por último, você faz uma proposta de intervenção, ou seja, você também oferece soluções possíveis para resolver o problema que está sendo discutido. Então, se você vai distribuir introdução, desenvolvimento e conclusão, eles se transformam em quê? Introdução é a tese, desenvolvimento são os argumentos e a conclusão é a proposta de intervenção. Isso aqui você está diante de um texto dissertativo argumentativo, beleza? Segunda questão, sobre o texto que a gente leu. A Organização Mundial de Saúde aparece retomada no texto de várias formas, não é isso? Assinale a alternativa em que o trecho transcrito não caracteriza uma referenciação, ou seja, onde a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não será retomado. Segundo o órgão, quem é o órgão? O órgão é a Organização Mundial de Saúde. Cerca de 15 milhões de pessoas já morreram pela doença. Aqui tem referenciação. A palavra o órgão é um sinônimo para a organização, então você chama isso de quê? Referência anafórica, né? Isso é uma referência feita através de hiperônimos, tá bom? Ou de sinônimos. Letra B. O cálculo da OMS, olha aqui OMS, o que significa OMS? Organização Mundial de Saúde. Então, já temos uma retomada do assunto ou do referente, também na letra B está ok. Letra C. Basicamente, o órgão, de novo, olha aí, ó, usou a mesma expressão, o órgão. Quem é o órgão? A Organização Mundial de Saúde. Então, já houve também uma referenciação. Logo, qual é o trecho que não vai retomar a Organização Mundial de Saúde? Já que não houveram outros eventos que aumentam tanto o número de óbitos. Olha, nesse trecho, nem a terminação verbal, nem a terminação do verbo se refere à Organização Mundial de Saúde, que é uma palavra que está no singular. Não é isso? Você percebe que os verbos terminam no plural. Então, nem mesmo os verbos estão se referindo à Organização Mundial de Saúde. Logo, a resposta que não tem referência à Organização Mundial de Saúde é a letra D. Continua. No último parágrafo do texto, lê-se: com isso, a conclusão é de que o mundo teve um número próximo de 9,5 milhões de mortes extras, além dos 5,4 milhões de óbitos por Covid-19, e que a maior parte dessas mortes podem ser consideradas como causadas pela Covid-19, já que não houveram outros eventos que aumentaram tanto o número de óbitos. Os indicadores factuais usados na conclusão do texto foram indicadores factuais. São o quê, pessoal? O que é indicadores factuais? São expressões que se referem a fatos e não a opiniões. Então, o que é que se refere aos fatos aí nesse último parágrafo? É a menção direta ao mundo, onde diz: com isso a conclusão de que o mundo não teve, isso aqui é um fato, você diz, o mundo todo está falando isso é um fato? Ou seria, o uso da expressão a maior parte é um fato quando você chega para alguém e diz, olha, a maior parte das pessoas estão dizendo que sim. Isso é fato ou uma opinião? A maior parte não é factual, pode ser opinativo, não é isso? A menção a outros eventos que mataram tanto quanto a Covid, mas é isso que não houve, né? Isso aqui não houve, isso aqui está completamente contrário ao texto. Não tiveram eventos que mataram tanto quanto a Covid durante o período pandêmico, tá bom? Então, os indicadores factuais que foram usados na conclusão aqui, como você percebe, 5 milhões, 9,5 milhões, os dados
número estimado de óbitos no mundo por Covid. Então, foi usado o quê? Dados. Número estimado de óbitos no mundo por Covid foram os fatos usados para sustentar a argumentação, tá bom? No trecho, com isso, a conclusão é de que o mundo. A expressão destacada com isso pode ser trocada por outra sem perder o sentido. Não é isso? Você chama isso de quê? Referenciação por substituição, tá bom? É a referência por substituição. E quando você usa essas palavras como com isso, portanto, desse modo, dessa arte, você está usando conjunções. E a gente chama isso de referenciação sequencial, né? Coesão sequencial. E a coesão sequencial a gente vai estudar já na próxima semana, tá bom? Então, quando eu digo com isso, eu quero dizer, portanto, estou concluindo, gente. Portanto, se eu não estou falando de conclusão, se eu estou falando de conclusão, se eu estou concluindo, eu posso usar o portanto, eu posso falar desse modo, eu posso falar dessarte. Tu não conhece a palavra dessarte? Pois aprenda. Dessarte é a mesma coisa de deste modo e de portanto. Então, se todas têm a ver com isso, a resposta é que todas estão corretas. Você pode usar qualquer uma dessas palavras para substituir a locução conjuntiva com isso, que não vai mudar o sentido, tá bom? Vamos analisar, vamos ver se você sabe reconhecer o que é fato, o que é opinião. É tipo um quiz, tá? Bem rapidinho aqui, um bate-bola, tá? Só para saber se vocês estão realmente afinados do que é fato, reconheça o que é fato e o que é opinião, somente isso. Primeiro, bem, paralelamente ao aparecimento do coronavírus, uma avalanche de informações sobre infecção começa a acontecer, não foi? Quando começou a falar de coronavírus, meu Deus, chegou tanta história para a gente que a gente não sabia nem o que acreditar. Certo? Tinha uns que diziam que não pegava, outros diziam que só ia matar os velhos, outros diziam que não tinha perigo, que era só uma gripezinha que ia passar. Muitas opiniões, muitas coisas chegaram. Chegou até quem dissesse que se você tomasse água sanitária, você ficava bom de Covid. E teve gente que bebeu água sanitária, porque era bom para matar o Covid. Não é isso? Igual a cloroquina. E muita gente fez e morreu, certo? Então, muitas informações falsas chegaram até a gente durante o coronavírus, durante a pandemia, vamos falar assim. Seja pela rede social ou até mesmo por canais oficiais de mídia. Muito é dito sobre o problema. Na mesma medida, observa-se uma invasão de notícias de dados irresponsáveis, dados sem compromisso com a realidade. Então, se você sabe sobre o que foi a pandemia ou o coronavírus, julgue a seguir o que é fato e o que é opinião sobre Covid-19 usando fato, 2, opinião. Vamos lá. Primeiro, se você usar 1 é fato, 2 é opinião. Está aqui um trecho, diz assim: o primeiro registro, no final de 2019, ocorreu em Wuhan, cidade com 11 milhões de habitantes, situada na China. Cientistas especulam que uma das prováveis fontes de contaminação do coronavírus tenha acontecido em um mercado de animais em Wuhan. Esse mercado comercializa, inclusive, o pangolim, o animal mamífero, parecido com o nosso tatu aqui, né? Um animal mamífero, possível intermediário entre o morcego e o ser humano, que teria contribuído para a transmissão do vírus. E então, essa ideia de que os primeiros sinais, né, os primeiros registros de Covid-19 aconteceram na cidade de Wuhan, na China, e os cientistas especulam, né, que a causa teria sido aqui, teria surgido esse mercado de animais, tá bom? E que o pangolim poderia ser um provável hospedeiro aí, e fez a ponte ligando o vírus que estava no morcego e levando ao ser humano, já que na China é muito comum o consumo do pangolim. Assim como aqui no Brasil as pessoas comem muito tatu, certo? E também são muito que também são hospedeiros de muitas doenças. Gente, hoje é difícil se concentrar com o barulho lá fora, mas vamos lá. Então, você acha que isso é fato ou é opinião? Se você acha que é opinião, você está errado. Olha só, está falando de dados, tem dados. Observa que fala dos cientistas, né? Ou seja, citam o conhecimento científico. Então, se tem tudo isso, você diz que isso aqui é um fato. Então, carimba que é fato e não é fake e não é opinião.
Simbora. Depois que o coronavírus teve o status de epidemia confirmado na China, porque primeiro era só epidemia na China, ou seja, só era local, só pertencia à China, confirmado na China, e o governo passou a colocar cidades inteiras em quarentena numa tentativa de evitar que a doença se espalhe ainda mais. Parece que parte da imprensa, durante as reuniões de pauta, pensou: oh, não, o que vai acontecer com a venda de iPhones da Apple? Por que isso? Porque a primeira cidade atingida na China é exatamente a cidade onde está situada a sede da Apple e a sede do Google, né? Você sabe que o Google e a Apple são dos Estados Unidos, mas hoje são empresas que estão funcionando na China, certo? Então, você acha que isso aqui é um fato ou uma opinião? Olha a expressão, oh, não. Você acha que realmente, quando a pessoa fecharam as portas para evitar a contaminação, a cidade de Wuhan foi a primeira a ser fechada, ninguém entra, ninguém sai, ficou em estado de sítio. Você acha que realmente as pessoas ficaram mais preocupadas com a venda do iPhone da Apple? Então, isso aqui não é um fato, mas pode ser uma opinião. Há quem tenha pensado dessa forma, mas não é um fato, isso é uma opinião, tá bom? Próximo. O vírus não permite fingimentos. Ele possivelmente saltou de um morcego, espécie cujo habitat também destruímos, para se hospedar no organismo dos humanos. E agora? Você acha que isso é um fato ou é uma opinião? Será se possivelmente, a palavra possivelmente, olha só, possivelmente é uma probabilidade, é uma incerteza, não é isso? Então, se é uma probabilidade, uma incerteza, eu não vou chamar isso de fato, eu vou chamar isso de opinião e acertamos, viu? Como até quando a gente não sabe se é verdade ou não, a gente tem umas palavrinhas aí que denunciam, que acabam entregando o ouro para a gente. Vamos para outra. As vacinas aprovadas para uso pediátrico foram consideradas seguras não só pela Anvisa, mas também pela Agência Reguladora de Medicamentos americana, a Food and Drug Administration, ou na abreviação FDA, e pela Agência Europeia de Medicamentos, EMA. Além disso, a agência brasileira, que é a Anvisa, né, uma retomada, contou com a consulta e acompanhamento de um grupo de especialistas. Gente, fala da Anvisa, fala do FDA, do EMA, fala de especialistas, ou seja, todas as informações aqui, não tem o eu acho, é possivelmente, provavelmente, então isso aqui vai ser o quê? Isso é um fato e não uma opinião. E a gente acaba de comprovar o que é fato e o que é opinião. Vamos agora lembrar da aula de norma coloquial, né? Linguagem coloquial e linguagem culta, tá bom? Primeiro, vamos saber diferenciar o que é norma culta, também chamada de norma padrão. É o padrão, né? Se é um padrão, tem um sistema. É o padrão, e a norma coloquial, que é a linguagem do dia a dia, certo? Linguagem, a norma coloquial, que é chamada também de linguagem informal. É também chamada de informal, beleza? Então, vamos lá. A norma culta, ou a língua padrão, ela tem preocupação com a gramática normativa, ou seja, obedece todas as normas, as regrinhas da gramática. Na norma culta, há ausência de gírias. A gente não usa gírias na norma culta, né? Você não chega lá e diz aí, velho, fala meu brother. Não pode, tá bom? Na linguagem culta, existe a ausência de formas reduzidas. Tu não vai chegar e dizer, tá bom para você? Não, você diz, está bom. Você não chega lá e diz, nem me viu. Você tem que colocar e em me viu. E em para nem, né? Norma coloquial. No coloquialismo, é uma linguagem sem preocupação com a gramática normativa. Fale, escreva à vontade, do seu jeito. O potencial aqui é se comunicar. O importante é que a pessoa entenda o que você quis dizer, não importa como você tenha escrito ou passado aquela informação. Permite o uso de gírias, de regionalismo, de outras expressões e também permite o uso de formas reduzidas, como o tá, o né e o aí, tá bom? Mick Jagger, Fred Mercury, ô desavença sem fim,
Isso é um texto, né, para a gente ler, canção popular. Fred Mercury disse assim: escuta aqui, Mick Jagger. Teu pé gelado eu dispenso. Toma rumo e vá de retro pro diabo que o carregue, até porque o diabo caiu na tua simpatia. Tua mãe, se fosse no Piauí, era assim: tia mãe, teu pai, tia tia, tem parte com o cão danado. Tu é um turmino de Rolling Stone. É tudo uns véi safado. Não, tu e a turmina dos Rolling Stone é tudo uns véi safado. Querem que a gente acredite que vocês, querem que a gente acredite que vocês não são safenado? Deixa de ser malcriado. Olha o malcriado. Deixa de ser malcriado com essa língua de fora. Toma atento, retardado, porque senão vou me embora. Teu sucesso satisfaction, né? Teu sucesso satisfecho carece de inspiração. Quando saiu, não entrou não nas paradas do Zebétio. Olha aí, quem está falando isso é o Fred Mercury. Fred Mercury falando com Mick Jagger. Mick Jagger, legal, né? Bora lá. E respondeu Mick Jagger: o teu conjunto, o Queen, olha como é que está escrito o Queen do Fred Mercury. O teu conjunto, o Queen, desafinado e chifrinho, não levanta multidão, nem festa de peão, meu parceiro. O caterista, meu Deus, é o Kate Richard. Kate Richard, né? O caterista cheira, bebe, fuma e mama, mas pelo menos não leva 50 homens para a cama. Fred Mercury, sua anta, faz que nem o Paul McCartney. Paul McCartney. Faz que nem o Paul McCartney, que mesmo aos 76 compõe, grava, viaja e canta. Os Beatles, olha os Beatles aqui, gente. Os Beatles são meus rival. Não nego que dão trabalho, mas de você não tenho medo. É carta fora do baralho. Mandou espalhar que morreu, tomou Doril e sumiu, mas essa morte, a garanto, não passa de fake news. Olha o fake news aqui também. Nossa, que lindo que é, né? Isso aqui é um repente, gente, que é um tipo de canção popular, cantiga do povo, tá bom? Aí, é o encontro de Mick Jagger com Fred Mercury, né? Dois grandes celebridades aí da música mundial. No título, os nomes Mick Jagger e Fred Mercury referem-se a quem? Mick Jagger e Fred Mercury se referem a nomes de cordelista, a dois artistas internacionais, a personagens inventados ou a dois amigos que duelam em palavras. Quem são Mick Jagger e Fred Mercury? São dois artistas internacionalmente conhecidos, né? Mick Jagger, que é o vocalista do Rolling Stone, e o Fred Mercury, que é o vocalista do Queen. Todo poema-canção, ou também chamado de cordel, está escrito em que tipo de linguagem? Qual foi a linguagem usada para criar esse cordel? Foi a linguagem errada? Não existe linguagem errada, gente. Foi a linguagem culta? Culta é aquela que segue padrão. E vocês viram ali o fake news, os Beatles, né? Os Beatles. Olha só, nem os Beatles. É a linguagem padrão? Linguagem culta. Primeiro, a errada não existe. Não existe o errado, o certo ou o errado. Existe o adequado e o inadequado. Aí existe a culta, mas ali não é culta. Culta também é padrão, por eliminação. Usou-se a linguagem coloquial, a linguagem espontânea do povo, a linguagem bonita do povo, a linguagem poética do povo, tá bom? Então, a linguagem espontânea aí foi utilizada no texto do cordel. Esse nível de linguagem, que é o coloquialismo, né? A linguagem coloquial, é comum onde? Onde é que você usa coloquialismo? É o que eu digo. O coloquialismo é errado? Não, ele é adequado. Tem situação que permite e tem situação que não permite, né? Então, usar aquela linguagem do Fred Mercury é comum em escritórios? Não, né? No centro das grandes cidades, nas regiões mais afastadas das cidades ou no meio acadêmico? Onde é que se usa mais coloquialismo? Nas regiões mais afastadas da cidade, nas periferias, nos interiores. Mas isso não quer dizer que nós da cidade também não usamos a linguagem coloquial. Todo mundo diz tá bom.
E aí, tá bom para ti? Tá. Então tá. Então, se tá bom para ti, para mim também tá. Né? E isso é linguagem coloquial, mas a gente usa. Como ficaria o trecho? Tu e a turmina do Rolling Stone é tudo uns véi safado. Em linguagem formal, mais culta possível. Nossa Senhora. Fiquei até com medo agora. Tem que colocar tu e a turmina do Rolling Stone é tudo uns véi safado na linguagem mais culta possível. Tu e tua turma dos Rolling Stones é tudo uns velhos safados. O problema é o é tudo, né? O é tudo é resumitivo. Tu e a turminha dos Rolling Stones são tudo uns velhos sem vergonha. Ficou melhor do que safado, né? Sem vergonha. Tu e a turma dos Rolling Stones são todos uns velhos desavergonhados. Ficou melhor. Desavergonhados. É mais chique, né? Eu vou votar no desavergonhado. E vocês? Tu e a turma dos Rolling Stones são todos uns velhos desavergonhados. Olha aí como ficaria menos agressivo, né? Tu e a turma dos Rolling Stones são todos uns velhos safados. Não. Então, qual seria a forma mais culta possível de você escrever esse trecho? Seria tu e a turma dos Rolling Stones são todos uns velhos desavergonhados. Olha que bonito que fica a linguagem quando você dá um trato nela, né? Simbora. Eu não quero dizer que a outra não é bonita, é muito bonita, espontânea e é poética, maravilhosa. Mas a linguagem culta também tem que ser preservada, porque é dela que vem nosso patrimônio histórico, né? Nosso patrimônio linguístico. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Aqui é a cobrinha do Luiz Fernando Veríssimo, né? Cobrinha 1, cobrinha 2, a primeira pergunta. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Aí a outra cobrinha responde, acho que sim. E diz, mas só para outro cientista. Por que eu ri dessa história? Porque ela está criticando a linguagem do cientista, gente. Um cientista consegue explicar o universo para outro cientista, porque eles usam um vocabulário próprio deles, não é isso? E quando os cientistas falam em seu vocabulário próprio, a gente chama isso de dialeto. Então, cada profissional, cada área técnica tem seus dialetos, que são uma forma de coloquialismo, tá bom? Então, é o seguinte, a nossa aula de revisão termina hoje por aqui. E a gente se encontra de novo na segunda-feira com mais aula de língua portuguesa. Bom final de semana para você e até segunda.